Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Voltamos. E no vídeo de hoje a gente vai citar oito diferenças, na verdade. diferenças aí que existem entre Brasil e Portugal, Portugal e Brasil. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já dá aquele like, porque é relevante, né? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e traz mais, né, conteúdo pra gente poder trazer mais vídeo como esse, pra gente entender, né, que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então é isso, então vamos lá pro vídeo. Bom, e a primeira diferença que você nota entre o Brasil e Portugal é a respeito das faixas de pedestres. Você é português e mora, claro, né? Se você é português e mora aqui em Portugal, as faixas de pedestre aqui chamam-se passadeiras. Passadeira. E uma diferença que existe peão. o peão. Uma diferença que existe a respeito disso entre Portugal e Brasil é que aqui em Portugal as leis acerca da passadeira são muito mais severas do que no Brasil e implica com que os motoristas parem mais vezes em comparação aos motoristas do Brasil. É claro que lá às vezes existem pessoas que também param mais. Isso também varia um pouco da região do país, cada país tem uma... Cada região do Brasil lá tem uma cultura diferente. Dizem que no sul, por exemplo, do Brasil, o pessoal costuma parar mais, costuma ser um pouco mais educado no trânsito. Entretanto, na grande maioria das vezes, eles passam direto, independente se você está na passadeira ou não, eles passam com toda a velocidade e não param para você atravessar. Só às vezes se você pedir mesmo. Isso, mas vale ressaltar que quando tá fechado, né, eles são obrigados a parar. Exatamente, você tem que esperar muitas vezes o sinal ficar vermelho para passar. Aqui não, aqui você tem as passadeiras ali na rua. Claro, existem as pessoas que passam direto, mas a grande maioria, quando você põe ali o pezinho ou olha para ele, faz um sinalzinho com a mão, eles param e deixam você passar. Uma segunda coisa que é bem diferente em relação ao Brasil e Portugal e que quase não se vê aqui em Portugal são pessoas lavando o carro na rua. Primeiro de tudo porque isso gera aqui uma multa caríssima. A gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre coisas que geram multa aqui em Portugal. E uma delas é isso. Se você resolver lavar o seu carro na rua, na frente da sua casa, aí, sendo ela um prédio, por exemplo, você vai tomar uma coisa, eu não me lembro agora qual que é o valor, mas é uma coisa que vai doer bastante no seu bolso. Então, se você quer saber o valor exatamente, a gente vai deixar o card aqui falando sobre esse vídeo. Já no Brasil não, né? No Brasil a gente vê pessoas lavando o carro na rua. É muito comum você ver isso acontecer. Principalmente flanelinhas, que é outra coisa que, tipo, eu já vi aqui em Portugal tem, mas é muito menos. No Brasil, qualquer lugar que você encosta para estacionar, tem o cara ali, ó, tem uma vaga aqui. E na hora de ir embora você meio que tem que deixar um dinheiro para ele. Porque se você não deixar, muitas das vezes ele vai lá, ó, dá uma riscadinha no seu carro, arranha. Então, pode quebrar alguma coisa. Faz um monte de coisa errada e você acaba saindo no prejuízo. Uma terceira diferença entre Brasil e Portugal é o que a gente vê nas bombas de gasolina, ou melhor, nos postos de gasolina. No Brasil, você chega para abastecer, dá a sua chavezinha ali para o frentista, ele vai abrir faz o pagamento? Faz o pagamento e tudo na hora ali, e ele vai colocar a gasolina para você. Aqui em Portugal e em outros países da Europa, acredito eu, o abastecimento é mesmo você quem faz. Você mesmo vai lá, pega a mangueira do posto, coloca lá, ou então, eu não sei como é que faz o carregamento elétrico e o a gás, também acho que seja sozinho. Mas se tratando de gasolina, gasóleo, diesel, esses que são líquidos, você mesmo é quem faz o abastecimento. E após isso você se dirige com o talãozinho até a caixa, né, como se fosse a conveniência ali do posto, para fazer o pagamento. Para poder fazer o pagamento. Então não tem essa comodidade que é no Brasil, que é um frentista que vai lá abastecer para você. Claro que você aprende a abastecer, acredito eu, na autoescola, né? Porque eu acredito que abastecer é um processo bem perigoso, porque ali você está mexendo com um líquido inflamável e tal. Talvez isso, no começo, passe um pouco de insegurança, principalmente para quem está acostumado a abastecer com frentista. Mas eu acredito que com o tempo você acaba se habituando a abastecer sozinho. Uma quarta coisa que é bem diferente em relação ao Brasil e Portugal, não é que é bem diferente, mas pelo menos para a nossa região, para a nossa realidade, onde nós vivíamos ali no Nordeste, não se via tanto lavanderias, pelo menos nas nossas cidades, no lugar ali onde a gente vivia. Geralmente todo mundo tinha ali a sua máquina de lavar em casa, ou então... Como era muito quente, não tinha necessidade da secadora. Ou então tinha um tanquinho mesmo, né, para lavar na mão. Isso, era o tanque de lavar na mão. Mas aí é em questão da secagem, né? Secagem, pois é. Que é no inverno. Era tão quente, mas tão quente, que se você botasse as roupas para lavar em torno de
40 minutos já estava seco. É, porque Não o tinha inverno ali necessidade. do nosso Nordeste é um inverno, mas que não faz aquele frio Era como é frio chuva aqui. algumas vezes, mas não tanto. O inverno de lá, por exemplo, da minha cidade é 23, 22 graus. É coisa que aqui é na meia estação e às vezes até no verão de Portugal. Então, é uma temperatura que é relativamente alta em comparação às temperaturas daqui, então a gente não tem problema nenhum para secar. Já aqui em Portugal, se você não tem uma máquina de secar em casa, você tem que recorrer para a lavanderia para secar as suas roupas, porque se você deixar secando no frio ou quando não está fazendo sol, ela vai secar, né? Ela vai secar, mas vai ficar com mau cheiro, então não vale a pena. Você leva a lavanderia e seca que ela fica sequinha e cheirosa. Bom, pessoal, mais uma quinta diferença entre o Brasil e Portugal é a respeito do banheiro, ou mais conhecido aqui em Portugal, como a Rafaela falou, casas de banho. Nas casas de banho aqui em Portugal não é comum ter ralo e nem uma janelinha ali para ter aquele arejamento. Bom, a ventilação. Né? É, uma ventilação. Pelo menos aqui no apartamento, vale ressaltar, aqui no apartamento não tem. Uma outra coisa que eu notei que é muito diferente, que é muito comum ter aqui em Portugal, é a duchinha. Você tomar banho, sabe, com aquela, você liga no chuveiro, se você é português, lógico, você sabe, mas se você é brasileiro, aqui você liga a sua ducha e ela é conectada a uma mangueira e você controla assim, toma o seu banho se enxaguando e controlando a ducha. No Brasil não, né? É parecido com a ducha da Isso, sanita. Exatamente, parecido com aquela duchinha que você usa para limpar a bunda. Isso, que aqui em casa não tem. E que eu acho que é porque é um pouco mais antigo, mas em outros apartamentos tem. O da mãe dele tem. E uma outra coisa que é bastante comum de você ver aqui e não é comum de você ver no Brasil são banheiras, tá? Então as pessoas gostam muito de tomar banho em banheiras aqui. Não tem muito chuveiro como no Brasil. No Brasil é mais mesmo aquele chuveiro tradicional de cima que você só liga e ele cai direto a água em você. E uma coisa que só existe no Brasil, que só brasileiro é maluco para fazer, é misturar eletricidade com água. No Brasil a gente tem os famosos chuveiros elétricos e aqui em Portugal não. Aqui o aquecimento da água é feito através de um, sei lá como é que chama, um aquecedor, que às vezes é movido a energia. Ou é movido a gás, só que ele aquece a água lá e distribui para casa, diferente de no Brasil que o aquecimento é feito direto na eletricidade no chuveiro, então muitas vezes você acaba levando choque. Eu mesmo já levei muito choque na hora de girar a maçaneta ali ou de mexer no chuveiro, mas pronto, né, coisa do Brasil. Sexta coisa, e mais não menos importante, que eu vou falar aqui para vocês a respeito de diferenças entre o Brasil e Portugal, é sobre compras. No Brasil é muito comum você ver famílias fazerem a compra do mês. Já aqui em Portugal não. Aqui em Portugal as pessoas têm o hábito de fazer a compra toda semana, ou então ver quando está faltando uma coisinha ali, você vai complementando, e a gente meio que adquiriu esse hábito diferente de no Brasil. Isso, mas vale ressaltar que isso são pessoas que a gente conhece da nossa convivência. Não que todo mundo não faça. Sim. Tem pessoas que fazem mensalmente. Entendeu? Mas por que no Brasil? Por que no Brasil eles fazem essa compra mensalmente? É porque antigamente no Brasil, logo ali no meio das décadas de 70, 80, houve um grande período onde teve um aumento muito grande da inflação. Então, os preços das coisas estavam sempre a subir a todo dia, toda semana. Então, as pessoas preferiam comprar, fazer as suas compras de uma vez, pagar aquele preço, porque podia ser que na próxima semana já tivesse tudo bem mais caro. Então, valia muito mais a pena você fazer aquela compra grande, estocar, pagando mais barato, do que correr o risco de na outra semana ter que pagar mais caro. Então esse hábito ficou meio que enraizado, e ali no Brasil a gente tem aquilo que a gente chama de compra do mês. Aqui não, como aqui a gente nunca teve tanto esse problema com a inflação, está tendo um pouco agora, né, devido às circunstâncias que acontecem lá na Ucrânia, enfim, uma crise mundial, mas não é uma coisa que não é comum aqui e que talvez nem passe a ver nem tão cedo, esse negócio de compras do mês, só no Brasil mesmo. O vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui no canal da Rafinha, dar aquele like para dar moral pra gente e se inscrever, porque isso é muito importante. Muitas pessoas que assistem não estão inscritas no canal. Então se inscreva para ajudar a gente e obrigado por ter assistido esse vídeo. Quer saber as outras duas que faltou a gente falar aqui em uma parte 2 desse vídeo? Então deixa o like, batendo 50 likes aqui a gente faz a parte 2. Valeu? Tchau.